Olá, boa noite. Estamos aqui no segundo episódio do Pode Zé. E eu quero dar as boas-vindas para você, dizer para você que você é importante, internauta que está nos assistindo agora. Você pode dar um like aí para abençoar o nosso canal. É o Pode Zé Entrevista. E eu estou aqui com duas pessoas especiais que têm um profundo conhecimento na área do Conselho Tutelar. Nós estamos aqui aguardando ainda a Nayara, que daqui a pouco ela vai estar aqui conosco e vai também poder participar aqui desse debate tão importante para a sociedade. Eu estou aqui com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Suzano, Geraldo Garipo. Eu quero te agradecer por você ter aceito esse convite. Zé, eu que agradeço, parabéns pelo Pode Zé, assisti o primeiro episódio lá com a nossa primeira-dama Larissa e as outras colegas que estavam na mesa com ela, parabéns pelo meio de comunicação, agradeço falar sobre direitos da criança e do adolescente, é um prazer e fico muito honrado aqui estar com o Carlos, daqui a pouco a Nayara, obrigado desde já. Muito obrigado você. Também estou aqui com Carlos Araújo, que é presidente do Condicas e também vai poder falar mais sobre esse conselho. Boa noite, Carlos. Eu quero de antemão já te agradecer por você ter aceito o convite. Zé, quem agradece o convite sou eu, muito obrigado. Obrigado, Geraldo, também, por me acompanhar aqui. Já deixar um obrigado antecipado para a Nayara quando ela chegar aqui para compor a mesa aqui com a gente, bater um papo bacana. E obrigado pela oportunidade, Zé, de poder trazer um pouquinho das informações sobre a eleição do Conselho Tutelar, sobre a funcionalidade do Conselho Tutelar, falar um pouquinho sobre como estamos, onde queremos chegar e um pouquinho da eleição que vai se dar aí no dia 1º de outubro. Eu que agradeço o convite, Zé. Tá certo. Para a gente iniciar esse bate-papo descontraído, eu quero já apresentar a vocês o brinde do Pode Zé, que está aqui, a caneca mais famosa. Está aqui, Carlos, você pode abrir já, Nós vamos estar usando ela, tá bom? Ela já está higienizada. É só colocar água e tomar. Aqui também Joia, tem, Zé, obrigado. Para o secretário Geraldo, a caneca do Pode Zé, a mais famosa. Obrigado, Zé, obrigado pela lembrança. E daqui a pouco carinho. A Nayara também vai estar também conosco vai ganhar dela. vai ganhar a caneca dela. Tá, joia, Zé. Aí, ó, joia. Obrigado, Zé. Legal, Obrigado, né? agradecido. Personalizada do Pode Zé. E as pessoas estão de olho nessa caneca, Carlos. Mas eu falei, para ganhar a caneca tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Então vou fazer uma invejinha, pessoal. Eu tenho, ó, canequinha do Pode Zé. Também quero agradecer o meu patrocinador, Barbecue Street Casa dos Assados, a mais famosa de Suzano, a melhor costela da região, Carlos. Ao secretário da Assistência Social e Desenvolvimento... eu quero perguntar aqui, ô secretário, qual estrutura que a secretaria, que representa a prefeitura, tem dado ao Conselho Tutelar? Pois é legal a gente poder falar um pouco sobre isso. Desde a Constituição de 88, se instituiu, né, uma série de direitos à criança e adolescente, e através de um estatuto específico, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. O estatuto lá prevê que a municipalidade deve garantir condições de trabalho para os conselheiros. Todo município brasileiro tem que ter pelo menos um conselho tutelar em funcionamento, com seus composto lá pelos 5 conselheiros, e ali garantida condições para que ele execute ali no território as suas funções. Um espaço físico, remuneração, uma estrutura administrativa, auxiliar administrativo, carro, motorista, telefone. Isso é o ideal e é o desejável que todo município brasileiro oferte. A gente sabe que existem municípios com menor capacidade financeira, menor capacidade de execução financeira, e outros com muito maior capacidade financeira e muito maior demanda também para os serviços do Conselho Tutelar. Então, mas a gente acredita que todo município, pelo menos tem um conselho, né, está previsto em lei, tem que estar com ele implantado, tem que estar com ele em funcionamento e tem que ser garantida essa estrutura mínima. Em Suzano nós temos 2 conselhos em funcionamento. Esses 2 conselhos, um cuida da região norte, está da linha férrea para toda a região norte do município, e outro da linha férrea em direção ao centro e região sul, ele cobre o outro território. Esses 2 conselhos, cada conselho composto por 5 pessoas, que tem ali toda a estrutura de garantia
trabalhista, né? São os conselheiros, não são funcionários, mas eles têm todo o seu prolabore previsto em lei municipal, então recebem mensalmente o seu salário, tem férias previstas e outros direitos trabalhistas. E tem lá, né? Veículos, motorista, auxiliar administrativo, telefonia, celulares, impressoras, para que Então, possam trabalhar, né? A prefeitura, ela dá todo o suporte para funcionamento do Conselho Tutelar, é isso? É isso. Entendi. Isso tem que ser garantido todo esse suporte. E como que é dividida essa questão de... Você disse aqui que são 5 conselheiros por setor. Suzano tem 2, certo? E como que é dividido por população? Qual o número de população para ter 5? Então, o município debate com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente sobre os melhores critérios para garantir essa divisão de território. Municípios do Brasil, porque isso não está estabelecido em lei federal, é o próprio município que regulamenta esse território de atuação dos conselheiros. Com o Conselho, em diálogo com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, né, o CMDCA, ou no caso de Suzano com dicas, esse Conselho Municipal, que é composto por representantes do poder público e representantes da sociedade civil, esse conselho, junto com a administração, é que vai definir melhor esses critérios. Que pode ser só o território, você fala, vamos dividir a cidade em 2 partes iguais. Entendi. É um critério. Pode ser o tamanho da população que existe. Você fala, olha, em tal região é muito mais concentrada a população do que em outra. Você pode falar, olha, em tal região a população é mais vulnerável, portanto pode ser que pode ser que demande mais os serviços do Conselho Tutelar. Então é mais importante que aquele território menorzinho tenha um conselho. Então esse debate tem que ser feito levando em consideração população, distância, histórico dos casos que ocorrem ao longo do tempo, né? O histórico de demanda também vai definindo qual é o melhor território. Então, são alguns critérios que vão acabar definindo essa área. Ah, entendi. Ô Carlos, você é presidente do Condicas hoje. Eu sou presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar. Presidente do Condicas é a doutora Jaqueline. Certo. Então a gente divide, né? Sim. Ela fica na presidência do Conselho e eu fico na presidência da Comissão Eleitoral. Sim. Ô Carlos, como que divide isso daí? Qual que é a diferença entre Conselho Tutelar e o Condicas? Bom, vamos lá. O Conselho Tutelar, ele tem ele é definido por lei, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz todas as atribuições do Conselho Tutelar, desde a sua composição até a sua atuação. E o Conselho de Direitos da Criança, ele defende direito de criança e adolescente, no caso do município de onde ele estiver sediado, no caso em Suzano, defende o direito da criança e adolescente de Suzano. E quando a gente fala de direito de criança e adolescente, não é só criança e adolescente da assistência social, que embora o Condicas seja vinculado administrativamente à Secretaria de Assistência, são todas as crianças e adolescentes do município de Suzano. Independente se elas estão na educação, se são recém-nascidos, enfim. Então é criança, é adolescente, nós defendemos direitos de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar, ele age numa linha de zelar por aquela garantia de direito. Então, são funções distintas, né? Embora ambos garantam direito, né? Tanto o Conselho Tutelar quanto o Condicas também garanta direito, mas o Conselho Tutelar, ele é requisitor de serviços, ele tem um contato maior com o Poder Judiciário, um contato maior com o Ministério Público. Então, nós trabalhamos em conjunto, né? Mais ou menos, a gente pode dizer dessa forma, né? Tanto o Conselho Tutelar quanto o Conselho de Direitos, trabalhamos ali em conjunto, cada um cada um do seu quadrado, mas na mesma missão. O Condicas, então, ele tem um papel de fiscalizador sobre o Conselho Tutelar? Não te diria fiscalizador, Zé. Digamos que nós somos os guardiões do direito da criança e do adolescente. Certo. E o Conselho Tutelar, às vezes, ou pela ação ou pela omissão, ele não zela o direito como ele deveria, ele não garante o direito como ele deveria. E aí nós, garantidores de direito também, a gente acompanha, em alguns casos, né, quando a população vem trazer alguma queixa do Conselho Tutelar, quando o próprio Ministério Público apresenta para nós algum processo que ele abre, eles encaminham cópia também para o Condicas, mas não é nesse sentido de fiscalizar as ações do Conselho, não. O Conselho Tutelar, ele é autônomo, ele trabalha sozinho, não somos vinculados, mas como nós somos garantidores de direitos,
Se nós entendermos que eles não garantiram como deveriam ter garantido, aí sim a gente age. Age direto com o Ministério Público? Em parceria. Em parceria com o Ministério Público, né? Normalmente o Ministério Público ele abre algum procedimento e encaminha cópia para nós. Nós damos o nosso parecer, às vezes aplicamos algumas penalidades administrativas e são ações em conjunto e às vezes não. Aí no caso que se eles não cumprirem com a lei e cometer alguma irregularidade, eles são punidos pelo Ministério Público, então? Não só, eles respondem civil e criminalmente, tanto pela ação quanto pela omissão. Certo. Né? Porque ele pode agir errado e ele pode falar, bom, melhor não fazer, ele também paga pela omissão. Certo. Então ele pode responder civil e criminalmente e administrativamente perante ao Condicas. Ah, entendi. Ô Carlos, e para ser um conselheiro tutelar, a gente sabe que agora, dia 1º de outubro, nós temos eleições municipais de conselheiro tutelar. E para a pessoa que quer ser um conselheiro tutelar, o que ela tem que fazer? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele impõe ali, né, algumas, vamos dizer, regras mínimas para qualquer candidato se colocar disponível e fazer a sua inscrição para concorrer, que é ter idade mínima de 21 anos, ser uma pessoa idônea, não ter nenhum processo transitado e julgado que deponha contra a moral e os bons costumes, né? Por isso da questão da idoneidade. E Suzano ele acaba trazendo mais algumas regras. É permitido que cada lei municipal também contenha algumas características do seu território, enfim, do que a legislação municipal entende ser pertinente para agregar nessa exigência do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para nós ali, eles trazem uma questão de experiência mínima de 2 anos, com a questão social, direito, garantia de direito de criança. Então, hoje, todos os candidatos, eles apresentaram no momento da sua inscrição esse comprovante que eles tiveram de experiência ligado à garantia de direito na parte social dessas crianças. Entendi. Ô, Geraldo, quando você assumiu a Secretaria da Assistência, você encontrou muita dificuldade em relação ao Conselho Tutelar? Coisas que você viu lá e falou assim, não está certo? Só um adendo, não sei se o Carlos me permite, em relação à questão da fiscalização, que cabe a todo e qualquer cidadão o papel de fiscalização, né, Carlos? Acho que sim. não cabe especificamente ao Conselho, ao MP, né? Eles podem até atuar, porque às vezes fica parecendo que não tem fiscalização nenhuma. Sim. Né? Uma vez provocado, tanto o MP quanto o Condicas tem que fazer a fiscalização, e o cidadão pode fazer, né, se houver fatos, né, que comprovem a ineficiência, a omissão do Conselho, não em Suzano, mas em qualquer conselho do Brasil inteiro, o cidadão pode acionar esses órgãos. Mas aonde que faz? Pode fazer junto ao Condicas. Junto o Condicas. Isso. E o Condicas faz o Vai processo fazer uma apuração. e envia pro Ministério Público. Depende, Zé, caso a caso. natureza. Pode ser que tem casos que acabem sendo acompanhados e resolvidos pelo próprio Ah, Condicas. entendi. E pode ser que a gente abra também para o Ministério Público. Depende entendi. muito do caso. Na sua gestão nunca houve, né? Isso aí. Denúncia direto de munícipe, não, mas já teve casos que vieram do MP para o Condicas e aí nós fizemos um trabalho em conjunto, enfim. E vocês têm que administrar, né? Sim, e a gente acaba administrando. Vem pro MP, né? O MP provoca a gente, o Conselho de Direito tem que se manifestar, aí a gente vai, faz oitiva com os envolvidos, arrola a testemunha, é todo um processo mesmo. Entendi. Geraldo, você quando entrou, você então não viu assim que precisaria mudar alguma coisa ou não? Normal? Você só deu continuidade do que estava funcionando? Zé, nós tivemos uma série de ações que foram Teve, né? que fizemos que foram importantes. Nós tivemos o Conselho Tutelar não trabalha sozinho, né? Ele trabalha junto com a Rede de Garantia de Direitos, né? Que são instituições e órgãos que fazem com que o direito seja efetivamente cumprido, né? Ou um direito que foi negado possa ali ser restaurado de alguma forma. Então, na medida que a gente implementou, por exemplo, o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, nós ofertamos para todos os conselheiros capacitação, discussão de fluxos, como é que a gente vai combater o trabalho infantil. Então, a gente implanta o serviço e envolve eles
tanto na capacitação, como discutir como que a gente vai usar essa ferramenta nova, esses recursos novos. Então tem um treinamento. Sim, o tempo todo. Tá. O tempo todo. Sempre que você tem algum desafio que envolva a ação deles, você precisa trazê-los. Eles são autônomos, mas eles precisam agir de forma conjunta, né? Sim. Então nós trazemos os conselheiros para discutir determinada pauta, aprofundar, discutir os fluxos. Quando a gente aprimora, por exemplo, a medida socioeducativa, a gente precisa conversar com eles também sobre essa relação. Quando a gente muda a funcionalidade do SAICA, que é o Serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, Suzano tem 2 SAICAs, que cada um deles com 20 crianças e adolescentes acolhidas hoje. Quando você muda alguma ação, né, rotina do SAICA, você precisa envolver os conselheiros. Então, esses processos de troca, de discussão, de criação de fluxo, nós fizemos de forma mais intensa depois que eu assumi a pasta. Eu assumi a pasta em dezembro de 2020, a pedido do prefeito Rodrigo Chiuch. Tínhamos uma série de desafios, em especial porque estamos em período pandêmico, então muitas pessoas empobrecidas, muitas famílias com entes adoecidos ou que chegaram a falecer, uma sobrecarga sobre a saúde, uma sobrecarga muito grande sobre a assistência também, porque muitas pessoas ficaram sem renda, muitas famílias ficaram com suas rendas comprometidas, então a assistência ficou muito sobrecarregada e nós não podíamos parar. Agradeço a todos os funcionários do SUAS, porque nós não paramos durante a pandemia para poder garantir o direito a outras pessoas, porque é um momento, os conselheiros não pararam, os conselheiros tutelares não pararam, porque a garantia de direito não pode parar, né? A qualquer momento você tem um desafio, né? Você tem um direito negado, então os conselheiros tiveram que atuar mais ainda durante o período pandêmico. Mas tivemos uma série de questões depois que eu assumi relacionadas com estrutura, né, recomposição de melhores condições de trabalho, pensando em computador, pensando em estrutura física dos prédios. Então nós fomos avançando na estrutura física dos conselhos. Também em acordo com dicas, nós criamos um novo território, redesenhamos o território para ficar um pouco mais equilibrado a área do CT1 e a área do CT2. Então fomos avançando no sentido de dar maiores condições de trabalho aos conselheiros. Os recâmbios, que era um problema no passado, nós conseguimos investir bastante para que os recâmbios funcionem, né? Que é poder levar uma criança, fazer uma criança, às vezes, chegar até uma família extensa. Às vezes, por algum motivo, você tem que afastar ela da condição de vida onde ela está naquele momento, com os pais ou o responsável que ela está. Às vezes, você tem que mudá-la para um outro município, deslocá-la para outro estado, às vezes, para estar com os avós, ou com os tios, ou com pai ou com mãe. Então, esse deslocamento que eu recamo também a gente conseguiu garantir de forma mais eficiente. Então, tudo isso foi garantindo melhor condição de trabalho. Essa despesa, por exemplo, um conselheiro sai daqui, ele vai lá para Pernambuco, um exemplo, né? Aí tem despesa, né? Tem passagem, tem hospedagem, aí fica a cargo da administração. Isso. Ah, entendi. Isso. E essa questão dos abrigos, como que funciona? Porque muita gente não sabe. Nós temos na cidade o SAICA, né, que é o Serviço de Acolhimento de Criança e Adolescente. É um serviço tipificado, né, nacionalmente, que é um serviço que não ele tem regras muito bem estabelecidas nacionalmente sobre os profissionais que ali tem que estar, sobre a capacidade de atendimento, sobre a estrutura, né, do próprio imóvel, quantos quartos, quantas pessoas por quarto. Então, é um serviço tipificado. Certo. Então, nós temos 2 SAICAs na cidade de Suzano. Cada SAICA desse comporta até 20 crianças ou adolescentes. Essas crianças vão para o acolhimento por determinação judicial, uma situação de garantia à integridade física, moral, psicológica delas num dado momento. Então, o conselheiro pode encaminhá-las para esses acolhimentos e depois o judiciário vai determinar qual de fato é o encaminhamento devido, né? Se elas permanecem em acolhimento, se elas regressam à família, se elas vão para uma família extensa, se elas vão para adoção, mas enquanto não tem essa decisão judicial, elas ficam nesse acolhimento conosco pelo tempo que for necessário, com a garantia toda, garantia de alimentação, de estudo, de suporte, né, para a área de saúde, para aquilo que for necessário para que ela tenha uma vida integral dentro do serviço de acolhimento. O nosso desejo da assistência toda é de que essas crianças voltem sempre ao seio familiar. Nem sempre isso é possível. Depende das condições da família, depende de uma série de fatos, porque muitas vezes a família próxima é agressora, então você precisa realmente afastar a criança para garantir a integridade dela. Não é o que, né, nenhum de nós desejamos, em algumas situações acaba ocorrendo, né? Entendi. Eu quero pedir para você também que está nos assistindo agora que dê um like abençoado para monetizar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal Pode Zé Entrevista. Nos ajude aí nessa caminhada para que nós possamos assim produzir mais conteúdo de boa relevância para você. Quero aproveitar esse momento aqui também e agradecer ao meu patrocinador, Barbecue Street Casa dos Assados. Está aqui, ó.
Você já comeu uma costela lá, Carlos? Já, boa, hein? É a melhor costela da região. boa. Você, secretário, já comeu uma Não, costela mas lá? eu vou resolver isso rapidamente, Zé. É muito bom, viu? Eu vou com você lá ainda, né? Olha, e hoje tem promoção, tá? Hoje eu falei com o Juninho, promoção. Para quem comprar 1 quilo de costela, ganha 200 gramas grátis. Olha ok? que beleza. É só ir lá e falar que ouviu no Pode Zé. Você vai ser abençoado. Aí, ó, pronto. Ô, Carlos, falando mais aqui do Condicas, você quando assumiu o Condicas, qual foi a maior dificuldade que você encontrou para administrar? Eu sou o coordenador do espaço dos conselhos, né? Dentro ali do espaço dos conselhos nós temos outros 6 conselhos, onde eu e o pessoal que trabalha comigo ali no espaço, nós prestamos para esses conselhos todo o apoio administrativo para o seu funcionamento. Então a gente recebe ofícios, encaminha ofícios, fazemos capacitações com os conselheiros, mas falando especificamente do Condicas, o Condicas hoje ele é composto por 32 membros, entre titulares e suplentes. Então são 16 membros do governo e 16 membros da sociedade civil, onde destes 8 são titulares do governo e 8 titulares da sociedade civil. Nós estamos no segundo ano do mandato da atual gestão do Condicas. A gente também, nós evoluímos bastante também. Nós não tínhamos um espaço específico para os conselhos, né? Nem o Condicas tinha. Certo. Né? Então foi um ganho na gestão do prefeito Rodrigo Achiuchi e do secretário Geraldo. Até então a gente vivia, né, reunindo em espaços diversos, nunca tivemos um espaço próprio. Né? Então nós completamos 2 anos agora, recentemente, do Espaço dos Conselhos, onde nós fomos, né, contemplados aí com o Rodrigo e com o Geraldo, que nos deram um espaço e plenas condições de trabalho, com todo o mobiliário, computadores, enfim. Então hoje a gente tem uma sede própria, o Condicas e os outros 5 conselhos que estão lá no Espaço dos Conselhos sob a minha coordenação. Então o que a gente teve de avanço bacana? Nós adquirimos materiais, o Conselho de Direitos, né? Ele conseguiu comprar notebooks, computadores, mesas, cadeiras, tudo com recurso do Fundo da Criança, que a gente também nós fazemos uma campanha. Esse recurso é federal? Não, é um recurso que a gente recebe de doação. Doação. Para ser utilizado, né, em prol do conselho, em prol de criança, em prol de adolescente. Então a gente tem um fundo da criança e do adolescente e a gente faz a campanha, né, todo ano, e a gente recebe doações. Inclusive nós desenvolvemos programa, né, recentemente, né, Geraldo? Nós fizemos um convênio com Alimentando Vidas. Foi um serviço muito bacana que a gente conseguiu desenvolver através de uma parceria com uma entidade. E ela desenvolveu durante um ano e um pouquinho ali, um projeto que chamava Alimentando Vidas. Qual que era o objetivo deste serviço, Zé? Nós fizemos um convênio com uma entidade, né? Essa entidade ela comprava produtos de uma cesta verde, legumes, frutas, do produtor rural, do pequeno produtor rural, ajudando, incentivando, né? E comprando do pequeno produtor e repassava para as famílias que eram assistidas por esse programa Alimentando Vidas. A instituição era a Devis, ali em Palmeiras. Eles atendiam tantas famílias da Casa Branca quanto famílias de Palmeiras. Certo. Eu quero aproveitar aqui também, o Carlos Geraldo, desse momento para também agradecer ao internauta que está nos assistindo agora. Muita gente aqui, está dando 171 pessoas que está nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pela sua audiência. Geraldo, os abrigos, você tem números hoje de quantas crianças que tem acolhida? Nos nossos abrigos, nós já estamos com 37 crianças e adolescentes acolhidas nesse momento, na cidade, quer dizer, muito perto da capacidade até dos acolhimentos, né? Mas nós temos
uma média histórica um pouco mais baixa que essa, por volta de uns 24. Certo. Então, foi uma situação pontual. Nós tivemos recentemente um acolhimento com 3 crianças e um outro acolhimento com 5 irmãos. E daí, rapidamente, deu uma elevada nos números dos acolhimentos, mas a gente acredita que em pouco tempo a gente volte à nossa média histórica de uns 24. E nós temos outros serviços ainda para criança e adolescente. Por exemplo, nós temos em serviço de convivência de criança e adolescente, que é uma oferta de atividade no contraturno escolar. Lá dentro mesmo? Não. Outro serviço nosso. Outro serviço. Tá. Que o conselheiro pode requisitar também. Nós temos um outro serviço chamado Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, que nós temos 800 crianças e adolescentes beneficiados hoje. Então, um outro recurso que o conselheiro pode lançar mão, quem encaminhar uma criança ou adolescente para esse serviço também. Entendi. Geraldo, nós estamos recebendo aqui a conselheira tutelar, a Nayara, que acabou de chegar aqui. Conheço. Pode vir, senta aqui, Nayara. Eu conheço. Conosco aqui pra gente, para esse bate-papo. Eu já quero, tudo bem, eu já quero de início, tá? Primeiro agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter aceito. Não, e eu quero já passar o brinde para você, tá bom? Nossa, que Você chique. abre, já utiliza a caneca, já tá higienizada, tá bom? Muito Coloca bem. a água aí, pode tomar. Arruma seu microfone aqui. Sim. Pronto. Foi uma luta chegar aqui, gente. O trânsito tá horrível. Ô, Geraldo, gera uma dúvida na população. Assim, aquelas crianças que vão para o abrigo, por exemplo, foi constatado de fato os maus tratos e a família não vai ter mais contato com aquela criança. O que acontece daí em diante? Então, você tem essa decisão de que a família não vai ter mais contato com a criança, ela não é uma decisão. A Nayara acho que pode comentar em breve, deixa ela chegar e tomar uma água, mas não é uma decisão fácil e rápida de ser tomada, Zé. O judiciário acompanha a família dentro das possibilidades todas, né, dentro da realidade que levou a criança ao abrigamento. O judiciário e os outros atores, conselheiros tutelares, assistentes sociais, equipe da saúde, vão acompanhando aquele histórico para tentar fazer uma reintegração familiar ou com família extensa, às vezes Porque às vezes o pai e a mãe não podem. Eu vou dizer um relato, às vezes, de um caso hipotético, não tão hipotético assim. Às vezes o pai usuário de entorpecentes, por algum motivo, acaba assassinando a genitora, a própria mãe. Então você tem ali uma desestrutura gigantesca do lar e as crianças precisam, obviamente, ser abrigadas em algum momento, ter um suporte na vida delas naquele momento extremamente complicado, danoso para a realidade delas e para o futuro delas. O acolhimento institucional é fundamental naquele momento, mas não quer dizer que a família extensa não possa, a família extensa, tios, tias, avós, não possam assumir a responsabilidade por essa criança no futuro próximo. Mas há um processo para que isso ocorra e o judiciário é que vai fazer essa definição a partir do relato dos vários profissionais envolvidos. Os conselheiros são ouvidos, porque os conselheiros vão ter o contato com aquela família extensa, vão saber se eles têm condições psicológicas, financeiras e de amor afetivo, mesmo de compromisso afetivo com aquela criança, com aquele adolescente, e se elas também querem, se elas também demonstram a reciprocidade naquela relação. Então, mas eu digo assim, não é uma decisão imediata nem rápida, às vezes tem um histórico todo para. Obviamente que se não houver família extensa, se não tiver esgotados os caminhos, aquela criança e adolescente, elas podem entrar, porventura, numa fila de adoção, né? Ou elas podem chegar à maioridade e a partir daí construir sua vida de forma autônoma. Então você tem diferentes situações e possibilidades, né? Só queria pegar um gancho, Zé, na fala aqui do Geraldo, e eu acho interessante a gente desmistificar isso, né? A Nayara, tenho certeza que vai concordar com a minha fala. O Conselho Tutelar, ele é visto por muitas pessoas, pela maioria, eu acho, até ouso dizer pela maioria, de ele ser um órgão repressor, punitivo, e que diversas mães e diversos pais acabam falando para o seu próprio filho: eu vou chamar o Conselho Tutelar para você se você não se comportar. Eu vou te mandar pro abrigo. Zé, isso não existe. Primeiro que o Conselho Tutelar, quando ele age, ele sempre age no melhor interesse da criança e do adolescente. Não interessa o que a mãe quer, não interessa o que o pai quer, o responsável. O Conselho Tutelar, ele vai agir sempre no melhor interesse da criança e do adolescente. Ponto. Então, essa de que, olha, o Conselho Tutelar vai te levar para o abrigo. Não é assim que funciona, Zé. O abrigo é a última alternativa que o Conselho toma. Quando o Conselho resolve
que é necessário o afastamento ali do convívio familiar momentaneamente, é a última alternativa que o conselho toma, e ela é excepcional e provisória. Então, isso é um mito que seria, né, é bacana a gente frisar isso. O Conselho Tutelar ele não é um órgão punitivo. O Conselho Tutelar ele defende direito de criança e adolescente. É para isso que serve o Conselho Tutelar, tá, gente? Entendi. Nayara Marcato, Olá, boa noite. uma mulher profunda que conhece bem o Conselho Tutelar, porque já está lá há 8 anos? 7, entrei no 7º ano agora. 7 anos. É o segundo mandato seu, né? O primeiro mandato foi mais curtinho, né? Porque foi uma eleição fora dessas eleições unificadas. A gente Certo. fez uma complementar, né? E aí foi Certo. quando eu entrei, em Nayara, 2017. a lei 8.069, criada no dia 13 de julho de 1990, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que essa lei representa para você como conselheira tutelar? Primeiro que é uma das leis mais lindas para mim, né? Que estou operando direito da criança e do adolescente, porque você vai encontrar no Estatuto da Criança e do Adolescente partes que Tá tudo bem? Dá para ouvir? Partes que vão nortear como é que vai se lidar com o direito da criança e do adolescente, e também vai ter uma parte lá mais profundamente, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai instituir algumas sanções para quando há uma violação de direito. Mas ele é muito norteador. Então, com o advento da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente conseguiu entender a criança e o adolescente como sujeito de direito, em desenvolvimento, prioritário nos atendimentos. Então, eu acho que é uma das leis mais maravilhosas que tem. Eu, pessoalmente, como estudante de direito, amo o direito penal. Sim. Mas antes do penal, para mim, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente. São dois códigos que eu gosto muito. Eu sei que nessa época você era bebê ainda, em 1990. Não você era tinha, tão 5 bebê, anos. gente. Mas deixa eu te perguntar, antes dessa lei, como que funcionava? Bom, a gente tinha ali, na minha época de nascimento, né, comissário de menores, né? Inclusive, Já existia alguma lei que protegia a criança? existiam algumas leis que não eram tão completas quanto as que a gente tem hoje. A gente tinha umas leis muito repressivas, no sentido de punir adolescentes e pouco protetivas em relação às crianças. Não tinha tanta fiscalização e a sociedade era outra também, Sim. né? Nós estávamos saindo de um momento político muito sério, né? A gente tinha ali um regime militar, e aí depois do regime militar que vem a Constituição Cidadã, que se inspira, né, em como o mundo está se transformando e pensando melhor nos direitos do homem. E com a Carta Magna, a gente tem o artigo 227, e dali vai derivar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí em 1990 ela é promulgada. Sim. Estamos aí, e fazendo várias alterações, né? Agora em 2022, o Estatuto da Criança e do Adolescente teve uma modificação muito legal no sentido do que o conselheiro tutelar pode fazer. Então, o artigo 136 do ECA trazia 10 artigos norteando o conselho tutelar de suas prerrogativas. E aí nós tínhamos ali também um parágrafo único. Hoje nós temos 20, né? Com o advento da lei Henri Borel, aquele menino que foi assassinado e tal. E aí ela traz uma série de outras coisas e dispositivos que o conselheiro pode fazer. Então, pedir ao judiciário ou para a autoridade competente que seja necessário o afastamento do agressor. Isso era uma prerrogativa somente do juiz ou da delegacia. Entendi. Hoje o Conselho Tutelar pode mandar um documento diretamente para o judiciário, informar por quê e solicitar. Eu preciso de proteção para essa vítima de violência, eu preciso de afastamento, eu preciso de medida protetiva. A gente não tem poder de mando,
tá? Conselho tutelar não tem. Não, Só não encaminha. funciona. Mas a gente requisita. E a gente tem uma força para requisitar, porque você tá vivendo ali Sim, a sim. situação. A situação chega pra gente de uma forma posta, e que a gente tem que resolver. Sim, mas o conselho tutelar, ele é autônomo. Então vocês têm a liberdade para trabalhar, de fazer sem precisar de alguém intervir? Nós temos a intervenção da lei, né? A autonomia do conselho tutelar, ela não é uma autonomia solta. Nós temos que ficar dentro dos liames da lei ali. Não, Então, mas eu falo assim, quando você recebe uma denúncia de maus Certo, tratos de uma sim. criança e do adolescente, aí vocês vão averiguar, aí constatou de fato. Aí o Sim. que vocês fazem então? Vocês fazem o processo ali e vocês vão lá, recolhem a criança? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que as atitudes do conselho, né, as providências que o conselho toma, serão revistas somente pelo judiciário. Então, se naquele momento identificou-se uma violação de direito, aplicou-se uma medida protetiva, que é aquilo que eu falei das prerrogativas que a gente tem no 136, e aí o 136 vai encaminhando a gente para outros artigos do ECA. E aí você tem uma série de dispositivos que você pode fazer. Você pode encaminhar para um responsável, como o Garipo estava falando. O pai ou a mãe é o violador, ou os dois são violadores. Então, eu preciso proteger essa criança. O primeiro lugar que a lei fala que a gente precisa ir é dentro da própria família. Entendi. Então, nós temos que procurar um tio, uma tia, um avô, uma avó, um primo, até a terceira linha colateral da família da criança. Esgotada a família extensiva, que a gente chama, aí a gente precisa acionar os dispositivos do Estado, que são acolhimentos, enfim. Em outras cidades, nós não temos abrigos, temos famílias acolhedoras, casas de passagem. Então, tem configurações a depender do tamanho da cidade e a depender da estrutura que se tem dentro da cidade. Como a nossa cidade é uma cidade muito grande, e com uma população razoável, nós temos bem estabelecidos 2 SAICAs. Eu estava ouvindo o podcast, eu vi que o Geraldo já falou sobre isso. Então, esgotar as possibilidades de família extensiva por perto, ou do recâmbio, que o recâmbio eu não tenho uma família aqui, mas eu tenho uma família lá em Salvador. Eu tenho uma família, sei lá, em Maceió, eu tenho uma família no Rio Grande do Sul. Então, a prioridade é que essa criança esteja com a família. Certo. Então, nós pegamos a criança, solicitamos do nosso querido secretário, né, os recursos da secretaria e encaminhamos essa criança para ficar dentro de sua família. Certo. E aí, depois... E todas essas ações que nós tomamos, se alguém for questionar, tem que questionar no judiciário. No judiciário, Então, a autonomia da gente, ela é ampla na garantia de né? direitos. E vocês trabalham ali junto com o judiciário, né? Porque o que acontece? Toda vez que você... E o 136 fala isso no parágrafo único que eu falei. Então, lá está dizendo que se a gente entendeu que há uma necessidade de retirar a criança da casa, a gente precisa informar incontinenti ao Ministério Público. Certo. Então, tem que falar para o Ministério Público por que eu tirei, quais foram as providências e Certo. por que se exauriu as tentativas de promoção daquela família, por que eu necessitei fazer aquilo. E já aconteceu algum caso de você fazer, constatou lá tal o maus trato e o Ministério Público fazer você recuar, entregar a criança de volta? Nunca. Nunca, né? Nunca. Entendi. Nunca. Graças a Deus, a gente gosta de uma fé uma fé pública, porque é muito difícil questionar, né? Sim. A vivência que a gente tem. É lógico que o conselheiro tutelar, ele precisa se basear, ele precisa informar ao Ministério Público da melhor forma possível. E trabalhar dentro da lei, né? Se você pegou um caso, você está vivendo o caso, você sabe o que aconteceu, mas o Ministério Público não sabe. Se você não relatar perfeitamente, me ajuda. Pormenorizado, você não vai fazer com que aquele profissional entenda o que você está fazendo. Aí, obviamente, se tiver furos e alguém questionar, mas nunca houve. Eu não me recordo de um caso que a gente tivesse que retirar a medida protetiva aplicada. E por que você não quer mais ser candidato ao Conselho Tutelar? Pronto. Porque eu olhei lá no edital, eu não vi seu nome escrito. Você não viu meu nome? Não. Eu tô há 7 anos. Primeiro, assim, eu acredito que a recomposição é muito importante, tá? Eu respeito os candidatos que estão voltando aí, desejo boa sorte para todo mundo, mas eu acho que é importante que a gente tenha renovação, né? Entendi. E a sociedade é representada pelo Conselho Tutelar, tanto que
a porta de entrada é a escolha popular. Certo. Então, a partir desse momento, eu acho que precisa ter uma mudança. No que me diz respeito, eu tenho uma dupla tarefa, né? Eu sou mãe de 2 crianças autistas que demandam muito da minha necessidade. Para quem tem filhos autistas em casa sabe que é difícil, são muitas terapias, muita intervenção. Então, para mim, hoje, se eu for uma ótima conselheira, eu sou uma péssima mãe. E se eu for uma ótima mãe, eu não serei uma boa conselheira. Então, alguma criança vai estar perdendo. Então, eu acho que a minha decisão ela é responsável, entendeu? Tanto no sentido quanto no outro. Meus filhos não vão ter outra mãe. Só vai ter eu, espero, né? Espero também, né? Porque daqui a pouco bate a cacholeta ou me acha outra. Mas mãe mesmo só tem eu. Só tem você. Agora, conselheiro tutelar, não. Eu acredito que a nossa cidade tem uma estrutura muito boa. O Geraldo veio, assim, para a secretaria e transformou. O Carlos complementa lá no Com Dicas. Eu sei que a capacitação dos novos conselheiros e dos que serão reconduzidos será de ótima qualidade. Então, não vou fazer falta no conselho tutelar, mas eu faço muita falta na minha casa. Então, é essa por essa minha decisão. Eu quero aqui aproveitar os meus convidados e quero agradecer a todos pela presença de vocês, por ter aceito esse convite para a gente debater esse tema que é tão importante, Conselho Tutelar, e que nós temos aí uma eleição próxima aí, dia 1º de outubro, né? Eu quero agora aqui agradecer também aos nossos internautas, né, Carlos? Quantas pessoas tem, Carlos? Eu tô vendo aqui, estamos em 201 pessoas online aqui acompanhando a gente. Carlos, você pode falar aí, agradecer essas pessoas, falando os nomes delas? Eu tive passando aqui algumas pessoas conhecidas que eu, desde o início aqui eu estava vendo a Lana, que é uma ex-candidata, uma ex-conselheira tutelar. Beijo, também amiga. da Nai. Salve, Elana. Tem a Vilma, que trabalha com a gente lá na Secretaria de Assistência. Eu vi o Claudinei Galo, a Adriana, que é vice-prefeita de Biritiba, Eita. também muito minha amiga. Adri, um beijão aí pra você, boa sorte aí na gestão de Biritiba junto com o Inho. O André Luiz, que é da Secretaria de Governo e também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Vi minha mãe também passeando por aqui. Beijo, mãe, beijo, filha, beijo, esposa, beijo todo mundo aí de casa. Tem uma galera aqui. Tem uma galera. A Cidinha também, ô Carlos, tá atenta aqui, hein? Beijo, amiga. É verdade, tá aqui. Cidinha. Eu queria fazer uma parte para falar da Cidinha aqui, porque a Cidinha é muito importante pro Conselho Tutelar, viu, gente? A gente fala que a Cidinha é a 6ª conselheira de lá. Porque a bichinha entende, ela manja, ela ajuda, ela tá com a gente. O administrativo ali tá muito bem servido com a nossa colega. O Zé, se me permite, queria cumprimentar aqui o pessoal das entidades que está aqui com a gente. Certo. Que tem muitas entidades lá que são parceiras, que realizam serviços conosco. Certo. Acolhimento de mulheres vítimas de Sim. violência, acolhimento de idosos, acolhimento de crianças. E tem muita gente aqui, não vou conseguir falar todas, mas citar aqui a presidente da Erundina, do Nadir, da Rosana, que eu vi que estão presentes. Queria cumprimentar minha amiga de Poá, Maria Aparecida Sidoca. Agradecer a presença e o acompanhamento aqui do Bruno, do Danilo, da Eudite, de todo mundo que está com a gente, todo mundo que é comprometido aí com direitos da criança e adolescente. Sim. Ô, Carlos, e aí? As eleições estão chegando e esse processo eleitoral de conselheiro tutelar, como que se dá? Então, é um processo penoso, não é fácil, né? Tá aqui eu e o meu parceiro Não deixa eu mentir. e os meus cabelos que eu já não tinha muito, e o pouco que eu tinha eu tô perdendo Você nessa falou, reta ele era final cabeludo? aí. Quando eu conheci não, o Carlos, ele tinha uma quando- cabeleira não. assim, ó. No meu primeiro casamento, eu casei com rabo de cavalo. rabo de cavalo. A minha segunda mulher que me deixou mais ou menos assim, o Conselho Tutelar tá me levando o resto que me ficou. Nós começamos o processo eleitoral em março, já. E pode parecer, né, na época o pessoal que ainda não tinha passado por um processo desse, falou assim, nossa, Carlos, mas quantos meses antes da eleição? E Zé, se você bobear, você perde o prazo, porque são várias etapas, e cheio de idas e vindas, então é complicado. Nós já tivemos, né, o período de inscrição, hoje nós estamos com 17 candidatos aptos, né, já estão aí com as suas campanhas online, eles passaram pela inscrição, passaram pela prova, e hoje estão aí procurando
seus votos, com todas as regras, né, que o edital estabelece. E vamos ver o que acontece, né? Eu espero em Deus que tudo dê certo daqui para lá. A gente está trabalhando exatamente para isso. Não é a sua primeira, né? Não, não é a minha primeira. Diferente que a gente conseguiu fazer esse ano, é que nós conseguimos descentralizar, né? As escolas em 2019 não foi possível fazer essa descentralização. Nós colocamos 3 escolas na área central. Nesse pleito nós conseguimos colocar uma escola em Palmeiras, outra na região ali do Dona Benta, na região norte uma central. É fácil porque você ajuda a população, né? Fica mais perto da sua casa. Sim. Então, como o voto não é obrigatório, então quanto mais perto da sua casa, mais fácil para o eleitor, né? Poder votar e votar bem, votar consciente. Sim, tá certo. Secretário, agora na eleição, qual que é o papel da secretaria para a eleição? Bom, a eleição, considerando como processo no seu todo, nós começamos o ano discutindo a estrutura que seria necessária, o cronograma que seria o ideal, uma discussão junto com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Então, desde março nós estamos nessa lida, porque é uma tarefa muito importante, né? E nós precisamos garantir a todos os eleitores que queiram participar essa possibilidade de poder votar. Sim. Nós precisamos garantir para todos os cidadãos suzanenses que estejam aptos poderem ser candidatos. Certo. Então, e esse processo tem que estar revestido de lisura, de transparência. O Ministério Público acompanha par e passo tudo que fazemos. Então, não é um processo... É como se fosse uma eleição de vereador, de prefeito, é mesmo... Tem os mesmos complicadores, Sim, é um processo de disputa eleitoral, então é complicado. A Secretaria está muito comprometida nesse momento, resolvendo questões estruturais. Nós vamos ter 230 funcionários envolvidos no dia, trabalhando no dia. Segurança, trânsito, mesários, gente cuidando dos lanches. Nós vamos trabalhar, né, de forma intensa, nós vamos atender a população das 8 às 17, mas antes desse horário nós estamos trabalhando, depois desse horário nós estamos trabalhando, Também. No dia seguinte tem apuração. Então é um trabalho muito intenso que envolve muitas pessoas. Serão 3 colégios eleitorais, onde todas as sessões, né, todas as escolas estão nesses 3 colégios eleitorais e qualquer cidadão apto vai poder participar, né? Então é uma tarefa, é um desafio bastante grande e a Secretaria está nessa organização da estrutura. Quando a Nayara fala que não vai fazer falta é mentira, eu queria aqui em público Eu também registrar que não é verdade, Deus. só para não perder a chance, viu, Zé? Porque, Só ela pra ficar envergonhada. porque competência é uma coisa, Zé, importante, e comprometimento é outra, e a Nayara tem as duas. Então a gente lamenta muito, Concordo. né, e respeita muito, a gente sabe Verdade. né, da sua decisão, e a gente respeita muito. Mas falar que não vai fazer falta também não, né? É Calma, mentira. né? É mentira. Vai fazer. Eu agradeço vocês de verdade. Eu sei que vocês são meus amigos, então. Obrigada. Não, brincadeira. Eu quero sair desse mandato de cabeça erguida, sabendo que eu aprendi, não sei tudo, mas que fiz o melhor que eu poderia fazer. Porque quando você fala o melhor para criança e adolescente, é muito, muito genérico, né? A gente fala o melhor para aquela criança, para aquele adolescente que eu tô atendendo naquele dia e que eu vou para minha casa e às vezes eu levo o olhar daquela criança na minha memória, eu levo as frases daquela criança na minha memória, o que ela passou e o que eu pude ajudar. Então, o trabalho do Conselho Tutelar é extremamente importante. A gente não tá falando só da criança e adolescente, que parece um título, né? Estatuto da criança e adolescente. A gente fala tanto criança e adolescente que parece que é uma coisa, mas não, é um indivíduo, é uma pessoa única e que a gente tem que tratar da melhor forma possível, porque é a vida dela, né? É verdade. Ô Carlos, você tem, assim, em mente números de quantos votos nessa eleição agora, de 1º de outubro, para eleger um conselheiro tutelar? Precisa de quantos votos? Pois é, em 2019, se eu não me engano, o candidato mais votado foi o Wellington. Ele teve quase 800 votos em 2019. Nós tivemos um total de 8.917, se eu não me engano, total de votos computados em 2019. Eu acho que este ano, com a descentralização, a gente consegue passar a casa aí dos 10 mil
Eu espero entre 10 e 15 mil votos. Aí daí divide para os 10 candidatos. Então, aí Os mais votados. como é que funciona, Zé? Nós temos 17 candidatos aptos. Certo. Cada candidato está fazendo a sua própria campanha. Sim. É importante dizer que a campanha ela tem regras, não é permitido o poder do abuso econômico, Certo. vinculação político-partidária, religiosa. Então é uma campanha simples, né, que envolve somente Instagram, Facebook, YouTube, vídeos e santinhos. E visita pode fazer, né? Visitas em Pode, casa. ele pode ir no Reuniões. corpo a corpo, pode sim. Mas, por exemplo, o candidato ele não pode vir aqui. Por, se você convidasse hoje a Nayara fosse Candidato, convidada, ela a não Nayara vinha. não poderia. Então, essa chance teria que ter sido dada também para os outros 16 Entendi. candidatos. Então, a gente espera que com a descentralização, nós tivemos algumas ações que também impulsionaram, eu entendo como sendo um diferencial dessa eleição de 2023 com relação de 2019, foi o site que uma página que nós criamos dentro do próprio site da Prefeitura de Suzano, onde você apresenta para qualquer internauta, inclusive internauta que está em casa, quiser consultar, www.suzano.sp.gov.br. Vocês vão rolar a página da Prefeitura de Suzano até o final. Lá vai ter um ícone de um ursinho. Não sei por que colocaram ursinho, acho que era por conta de mim, ursinho bonitinho, peludinho, fofinho. Entendo que deve ser por isso. Urso pardo, né? Um ursinho simpático. Vocês vão Aquele clicar mais nesse feroz da ursinho. natureza. Sim. Um ursinho simpático. Vocês vão clicar lá no ursinho, ele direciona para vocês para a página onde vocês vão poder conhecer os candidatos, um pouquinho do seu histórico, né, profissional e pessoal de cada candidato. Fora isso, nós também fizemos a campanha com cartaz impressos. Já estão aí sendo, a partir de segunda-feira, já vão estar sendo colocados nas escolas, postos de saúde, entidades, na sede dos CRAS, CREAS e dos próprios conselhos tutelares. Certo. Mas tem que trabalhar sempre dentro das regras, né? Exatamente. A campanha tem que ser dentro das regras, senão é punido, né? Senão o ursinho aqui, o ursinho vai... Certo. Você já viu que ele já começou dando uma advertência. É verdade, hein? Atenção, candidatos. Eu Cuidado. quero, mais uma vez, agradecer aos meus entrevistados que compareceram aqui e quero pedir agora a vocês que façam suas considerações finais, que a gente já está encerrando o nosso programa e eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez ao meu patrocinador Barbecue Street Casa dos Assados, que tem me patrocinado aqui. Você não estava aqui quando eu falei, mas eu quero aproveitar agora que você está Mas e eu quero ouvi. te convidar para ir comer uma costela lá A no gente já ia Barbecue pegar a Street. parte dela. Não, mas eu tava ouvindo o Zé falar. Olha aqui, ó. As Casa 200 dos gramas que ela ia Assados. ganhar já ia rachar sem Já lá ia. bem, sempre o Geraldo, já tava tudo certo. Pô. Isso. Então eu quero começar pela Nayara. Faça suas considerações finais. Bom, eu tô muito feliz de estar aqui, principalmente com pessoas que eu gosto tanto, pessoas que são meus amigos há muitos anos, inclusive você, né, Zé? Verdade. Que mora no meu coração. E dizer que eu pretendo terminar esse mandato da melhor forma possível e desejo muita boa sorte para todo mundo que está vindo, que sejam bons trabalhadores, que pensem no melhor para criança e para adolescente, que a vaidade, o ego, essas coisas que atrapalham o trabalho do Conselho Tutelar fique em segunda mão, fique para fora das portas do Conselho Tutelar, que vocês escutem os conselhos que vocês vão receber, principalmente das pessoas que sabem, que vão te orientar. Eu quero dizer do ursinho aqui, e que vocês aproveitem o secretário que vocês vão pegar, porque eu já passei por muita coisa e o Geraldo veio para ajudar muito a gente. E agradecer por estar aqui, por toda essa jornada que me fez crescer muito como pessoa, como ser humano, em questão de conhecimento, e que me fez querer cada vez mais seguir a carreira de direito e quem sabe lá na frente voltar para a garantia de direito, mas em um outro momento, em uma outra função. E é isso, muito obrigada, gente. Muito obrigado você. Obrigada. Carlos, faça suas considerações finais. Zé, eu queria inicialmente agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, trazer um pouquinho da informação sobre a eleição do Conselho Tutelar, sobre um pouquinho do Conselho Tutelar. Também gostaria de agradecer a Nay. Eu recepcionei a Nay quando ela chegou no primeiro mandato dela e, infelizmente, vou ter que acompanhar o tchau dela, mas, Nayara, você pode ficar muito tranquila de que você entrou de uma forma e sai de outra totalmente diferente, né? Você sai dando aula, você é show de bola.
Só elogios para você. Também queria agradecer o Geraldo, foi uma pessoa que eu tive uma grata satisfação de trabalhar junto com ele, é um cara extraordinário, humano, como pessoa e como chefe, não tenho nem o que dizer, nem digo que é chefe, nós somos parceiros de trabalho, companheiro de trabalho, ele não é uma criatura, se eu for de definir, o pessoal ainda vai, tá mentindo, pior que não, o cara é bom mesmo, o cara é bom. Queria agradecer ao nosso prefeito, Rodrigo Achiuchi, que também dá para nós todo o apoio necessário, porque a eleição do conselho, Zé, e não só a eleição do conselho, né, a própria funcionalidade dos conselhos, a gente precisa de apoio. Certo. Né, e o Rodrigo, ele está sempre do nosso lado e designou o Geraldo, que não mede esforços para fazer com que a eleição aconteça e que os outros conselhos também trabalhem ali da melhor maneira possível. Só encerrando a minha fala, queria dizer para você, eleitora de Suzano, dia 1º de outubro está aí e você tem um compromisso com as crianças e adolescentes de Suzano. Elas precisam, né, ter os seus direitos garantidos e zelados e é uma obrigação sua, como minha também, munícipe de Suzano, escolher um conselheiro que vá garantir os direitos de crianças e adolescentes. Não vote no conselheiro porque ele é seu amigo, porque ele é conhecido, porque ele é simpático. Não, porque ele tem que ser um bom conselheiro. E nós temos 17 bons candidatos, estão aí, tem pessoas que já vêm com experiência no cargo, tem pessoas que estão chegando com bastante vontade e sangue nos olhos para defender direito de criança e adolescente. Então vote bem, vote certo. Espero vocês dia 1º de outubro. Obrigado. Geraldo, faça suas considerações finais. Primeiro eu quero também te agradecer, tá bom? Muito obrigado. Zé, eu que te agradeço, parabenizar você pelo podcast, muito legal e com muita qualidade. Parabéns a você, pela equipe toda do Pod Zé, muito legal a proposta. Eu quero agradecer meus colegas que estiveram aqui comigo, Nayara e Carlos, que estão e estarão comigo por longo tempo, de uma forma ou de outra. Quero agradecer a todo o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente pelo excelente trabalho que está fazendo. O Carlos está lá pilotando, mas tem uma equipe grande envolvida com ele, de outros conselheiros. Quero agradecer os meus diretores, o Ed Carlos Natan, o professor Luizinho, que trabalha muito diariamente para que as coisas funcionem, a Regiane também, e o próprio Carlos, que é nosso diretor lá também, junto à Secretaria de Assistência. Quero agradecer a todo o secretariado, ao prefeito Rodrigo, a Larissa, pelo suporte que dão e que nos darão também no dia 1 de outubro nessa eleição. O Conselho trabalha muito próximo da assistência social, mas tem um diálogo próximo com saúde, com educação, com todas as outras demais pastas. Então agradeço muito aí os diálogos permanentes com os outros secretários, com a Larissa, com o próprio prefeito, para que as coisas funcionem e avancem no nosso município. São muitos desafios, mas a gente tem que avançar muito. O recado do Carlos é muito bem-vindo. No dia 1 de outubro, todos estão convidados a cumprir seu papel de cidadão e ir lá eleger os conselheiros tutelares do nosso município. Serão 10 conselheiros, nós temos 2 conselhos, os 10 mais votados serão os nossos 10 conselheiros, os demais que receberem votos serão os nossos suplentes e terão aí um mandato de 4 anos. É um papel muito difícil, Zé, porque eles têm que cumprir todas as demandas de incumbência de um conselho tutelar, durante 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, durante os 365 dias do ano. São 10 pessoas para dar conta dessa demanda toda, então é muita demanda, então sem a rede de garantias isso não ocorre. Eles sozinhos, eles não conseguem fazer isso. Então é um papel fundamental, mas que precisa ser feito coletivamente para de fato a criança e adolescente ter seu direito garantido. Quero aqui então convidar todos que estejam lá conosco votando das 8 às 17 horas no dia 1, leve o título e leve um documento com identidade para poder votar. Esperamos todos lá. Tá certo. Eu quero agradecer também a você, internauta, que esteve conosco até agora e aproveitar também e pedir a você que dê um joinha aí, dê um like, ative o sininho para você receber notificação aqui do Pod Zé, que hoje é o 2º episódio e aguardo você no 3º episódio. Muito obrigado e uma boa noite a todos.